Nômade digital é uma pessoa que segue um estilo de vida bastante peculiar. É uma pessoa que, em vez de ter uma casa fixa, como acontece com a maioria das pessoas, é uma pessoa que é nômade, portanto, vive em movimento pelo mundo, e a forma como esse movimento acontece eu já vou descrever com mais detalhe. A parte digital da história do nômade digital vem do fato de que esse nômade, ele ganha o dinheiro dele trabalhando online. Então ele utiliza toda a tecnologia digital que existe na atualidade para poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, o que permite a ele justamente viver essa vida nômade. Eu e minha esposa, por exemplo, somos nômades digitais. Temos vivido dessa forma nos últimos 14 anos. Até 2010 a gente morava em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e depois disso a gente passou a não ter nenhuma casa fixa em nenhum lugar. E nesse período a gente viajou por 74 países, em vários deles a gente passou certas temporadas e alguns deles a gente passou períodos mais curtos. Seja como for, a gente vive exatamente essa realidade em que a gente não tem uma casa fixa e de tempos em tempos a gente se move pelo mundo. Aí você pergunta, mas qual o benefício de fazer uma coisa dessa, dado que isso é um tanto estranho e a maioria das pessoas vive de maneira mais permanente num único lugar? Por que alguém faria essa loucura de ficar em movimento pelo mundo? Primeiro eu tenho que explicar um pouco melhor o que caracteriza esse movimento. Quando uma pessoa, por exemplo, sai para viajar de férias e resolve fazer, digamos, um mochilão na Europa, a característica típica de uma viagem dessa é uma certa velocidade. Digamos, a pessoa passa, 2, 3 dias em Paris e de repente depois ela passa 2, 3 dias em Londres e de repente depois ela passa 2, 3 dias em Bruxelas. Ela se move com muita velocidade para poder ela conhecer vários lugares de uma vez. Naturalmente, parte da razão de fazer isso é o interesse em conhecer esses lugares icônicos ao redor do mundo. No caso do nômade digital é diferente porque, dado que ele não tem a urgência de fazer tudo, por exemplo, em apenas um período de um mês de férias, ele vai ficar mais tempo. No nosso caso, por exemplo, a gente não tem nenhum prazo para parar e a gente já está fazendo isso há 14 anos, não há necessidade de andar tão rápido. Então o nosso movimento e o movimento da maioria dos nômades digitais, ele é muito mais lento. Cada vez que a gente vai para uma cidade, num país novo, por exemplo, normalmente a gente fica até o máximo de 3 meses nessa cidade, porque esse é o tempo em que a gente pode ficar como turista na maioria dos lugares ao redor do mundo, a gente como brasileiro. Então a gente, na maior parte do tempo, fica só 3 meses. Depois desses 3 meses, a gente então parte para uma outra cidade, num outro país, e assim a gente vai fazendo. Então, dentro desse ritmo, isso significa que num determinado ano, a gente vai passar por em torno de 5 cidades, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas normalmente a gente vai passar por 5 lugares diferentes. Então não é como se a gente estivesse mudando numa velocidade alucinada. E a cada lugar que a gente vai, a gente aluga um apartamento por temporada, que tem toda a infraestrutura que a gente precisa para morar e para também poder trabalhar desse lugar. Então, essa é a natureza do movimento de um nômade digital. Algumas coisas que vale adicionar aqui. O que não é nômade digital? Não é apenas uma pessoa que tem a possibilidade de trabalhar online e, de repente, ela tem a casa fixa dela e, num determinado momento, ela trabalha um dia num café, um dia na casa dela. Se ela tem uma casa fixa, ela não é um nômade digital. Ela é apenas uma pessoa que tem a possibilidade de trabalhar online e, felizmente, um monte de gente hoje em dia tem essa possibilidade. Nômade digital não é um tipo de trabalho, não é uma profissão. Nômade digital é um estilo de vida onde envolve você realmente se mover pelo mundo com uma certa frequência, mas não necessariamente com uma rapidez absurda, e você faz isso enquanto você trabalha. Muito bem, dito tudo isso, e agora que você de repente entende melhor o que é um nômade digital, quais os benefícios de fazer uma coisa dessa? Existem vários, mas eu vou me concentrar aqui apenas em alguns que eu considero particularmente importantes. O primeiro deles, naturalmente, digamos que para a vida pessoal de cada um de nós, é a possibilidade de a gente poder conhecer muito melhor o mundo à nossa volta e ter a oportunidade de visitar lugares que a maioria das pessoas nunca vai poder visitar porque não é suficiente, digamos assim, só tirar férias para poder visitar esses lugares. Então, um dos aspectos é simplesmente a possibilidade de conhecer o mundo. E para pessoas que gostam de viajar, para pessoas que têm curiosidade sobre conhecer outros lugares, naturalmente isso é muito recompensador. Então, do ponto de vista pessoal, esse é um dos aspectos. E o outro aspecto é também tornar a vida menos monótona. Em que sentido?
sentido. Às vezes quando você tem uma vida convencional e você vai todo dia para o trabalho e você no final de semana faz, digamos, as mesmas coisas com os mesmos amigos e tudo mais, chega um ponto às vezes da vida que a coisa começa a ficar meio monótona. Então algumas pessoas começam a se ressentir de, puxa, eu tenho a sensação de que eu estou sempre fazendo mais do mesmo. No caso da vida nômade, pelo fato da gente mudar de lugar, naturalmente traz uma grande variedade para a nossa vida, traz uma quantidade enorme de experiências novas que a gente tipicamente não tem quando a gente vive o tempo todo numa única cidade, num único país, quando a gente vive por longos períodos numa situação como essa. Então, naturalmente, a vida nômade, ela traz essa variedade que, digamos assim, torna a nossa vida mais interessante. Só que, se a gente for olhar de forma um pouco mais profunda, a gente vai observar que existem outros níveis de consequência na vida nômade que têm consequências que são consequências que representam recompensas bastante práticas para a nossa vida, tanto pessoal quanto do trabalho. Uma das mais importantes é notar o seguinte: a vida nômade, ela obviamente é muito mais exigente do que uma vida convencional. Imagina a seguinte situação: se você tem uma casa fixa em que você mora e você já está morando nela e está com a casa toda arrumada, você não precisa exatamente ficar se preocupando com a sua casa no sentido de, nossa, eu preciso arrumar uma casa nova. Você simplesmente é uma coisa que já está resolvida, digamos assim, na sua vida. No caso do nômade digital é diferente, porque ele tem o problema da casa, digamos assim, o local onde ele mora, ele tem esse problema resolvido, digamos que pelos próximos 2 meses e meio, quando ele acabou de chegar numa cidade. É o nosso caso. A gente chegou numa cidade nova, a gente achou um lugar para ficar, durante 2 meses e meio a gente não precisa se preocupar mais com esse problema. Depois que passa esse período e a gente decide, a gente vai agora para esse outro lugar, para esse outro país, para essa outra cidade, eu tenho um problema muito prático para resolver. Eu preciso encontrar uma casa nesse lugar, um apartamento nesse lugar que vai atender a gente aqui e que vai ser legal para a gente poder morar os próximos 2 meses e meio e poder trabalhar desse lugar também. Esse problema, ele vai aparecendo na nossa vida a cada 2 meses e meio. E é um problema que a maioria das pessoas não tem. Então isso significa que essa vida, ela é mais demandante da gente, porque uma coisa tão básica quanto, digamos assim, a sua moradia, a gente precisa ficar revisitando esse problema a cada 2 meses e meio. Então tem um desafio que está implícito nisso daí, que é o desafio de encontrar um novo lugar a cada 2 meses e meio. Que no primeiro momento parece ser uma coisa ruim. E de fato existe um aspecto, digamos assim, ruim, que é o trabalho que isso vai dar. Por outro lado, tem consequências muito positivas disso. E a consequência é que a cada 2 meses e meio a gente precisa lidar com esse desafio, que é um desafio importante. A gente não pode errar muito nisso, senão vai comprometer a nossa estadia naquele local, vai comprometer o nosso trabalho. Então a gente tem que fazer com cuidado, tem que acertar. Mas o fato é que, na medida que isso demanda da gente agir e resolver esse problema, isso também força a gente a se reinventar e a aprender e a treinar cada vez mais a nossa versatilidade, a nossa flexibilidade de lidar com novas situações. Porque vale dizer que quando a gente chega num lugar novo, normalmente é um lugar onde a gente não fala o idioma daquele lugar, onde a gente não conhece a cultura daquele lugar, onde tem uma série de aspectos que a gente simplesmente não entende. E a gente agora vai ter que aprender. Então a cada 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos, a gente é forçado a aprender uma série de coisas novas. Que num primeiro momento parece algo assim meio assustador, mas à medida que você vai fazendo isso, você vai ficando cada vez mais capaz de lidar com mudanças, cada vez mais capaz de se adaptar a novas situações. E qual é o potencial benefício disso? Uma das coisas que você deve ter reparado ao longo da sua vida é que o mundo ele está em constante mudança. E quando a gente diz o mundo, é o próprio mundo à nossa volta, da maneira mais básica possível. Vou pegar um exemplo muito claro. Até pouco tempo atrás, certas coisas, se a gente quisesse ir de um lugar para o outro, não tivesse um carro, não quisesse usar um ônibus, a gente ia ter que pegar um táxi. Eventualmente isso mudou no momento que foi introduzido o Uber. E com a introdução do Uber, isso bagunçou a vida, por exemplo, de uma quantidade enorme de pessoas que eram os taxistas e agora, de repente, tiveram que se reinventar. E, por outro lado, simplificou a vida de um monte de gente que agora passou a poder pegar o Uber. Isso aqui é só um exemplo de como que uma coisa muito real que afetou a vida de todos nós, como é que uma introdução de algo tecnológico mudou completamente a vida de todos nós. E isso acontece sem parar ao longo da nossa vida e de uma maneira cada vez mais acelerada. Então, até muito pouco tempo atrás, basicamente um ano e pouco atrás, a questão, por exemplo, de inteligência artificial não era uma questão tão presente na vida das pessoas. Hoje em dia, ela está presente na vida de todo mundo, porque ao longo dos últimos 12 meses, especialmente, a questão da IA
virou algo que todo mundo fala disso e todo mundo passou a usar isso em alguma medida, porque as ferramentas são cada vez melhores, cada vez mais úteis, cada vez mais acessíveis e cada vez mais melhoram a nossa vida. Mas elas também assustam a gente porque a gente começa a observar que certas coisas, elas agora, a gente fazia de um determinado jeito, agora de repente não precisa mais fazer daquele jeito. Então vamos pensar o caso, por exemplo, de tradução. É uma área que avançou de maneira absurda com a IA, a capacidade da IA de simplesmente traduzir as coisas num nível surreal. E como é que fica então a vida dos tradutores? Será que eles vão ter que se reinventar? O ponto que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte: a gente vive num mundo em que as coisas mudam com muita rapidez. E isso traz uma série de benefícios, como por exemplo o benefício de agora poder usar o Uber em vez de ter que usar o táxi. Legal. Mas a gente frequentemente é forçado a se reinventar por causa disso, como aconteceu lá, por exemplo, com o taxista, como de repente está acontecendo agora com os tradutores e em várias outras profissões. Só que se reinventar é algo difícil. A gente, para conseguir agir diante de novas situações com flexibilidade, a gente precisa se treinar a lidar com novas situações com frequência. Aquilo que a gente não treina, a gente não é capaz de fazer com facilidade. Por outro lado, aquilo que a gente treina, a gente consegue fazer com facilidade. Só olhar o caso, por exemplo, de um atleta. Se você tem uma pessoa que, de repente, malha, ela vai ter mais facilidade de lidar com as coisas de uma academia do que uma pessoa, por exemplo, que nunca entrou numa academia. Naturalmente, porque à medida que você vai treinando, você vai ficando mais fluente nos movimentos que tem que fazer e assim por diante. Então, treino é algo que é importante. E existe uma importância em particular em treinar esse aspecto que é a nossa capacidade de adaptação, a nossa flexibilidade. Isso é algo que a maioria das pessoas não tem treino, em parte porque não é forçada a se reinventar toda hora. O nômade digital, por outro lado, ele é forçado a se reinventar a cada 2 meses e meio, digamos assim, porque ele está lidando com situações novas e que forçam ele a ter que aprender coisas que podem parecer, num primeiro momento, besteirinhas, como encontrar um lugar para poder você morar nos próximos 2 meses e meio, encontrar o supermercado onde você vai fazer suas compras, encontrar um restaurante que você possa ir com uma certa frequência, encontrar um café, enfim, outras coisas. De repente, onde que tem um dentista nessa cidade, onde que tem um médico, se eu precisar de um médico de não sei o quê. Tem várias coisas que ele precisa aprender naquele novo lugar, fazer novos amigos naquele lugar. Tem uma série de coisas que ele tem que fazer que exigem que ele se reinvente, que ele se adapte a essa nova situação que até então ele não sabia lidar com ela. E à medida que ele faz isso com frequência, ele se torna uma pessoa cada vez mais capaz de lidar com mudança. Isso é bom na nossa vida pessoal porque faz a gente se assustar menos com situações novas. Mas é também muito bom na nossa vida profissional. Porque imagina, se coloca, por exemplo, na posição de uma empresa que deseja contratar um novo profissional para um cargo que ela tem. Que profissional você acha que ela vai preferir? Um profissional que tem uma tremenda capacidade de aprender e lidar com situações novas ou um profissional que não treina essa capacidade de lidar com situações novas, que não treina essa capacidade de se reinventar? Muito provavelmente ela vai preferir o profissional que sabe se reinventar, porque ela sabe que ao longo da vida desse profissional dentro da empresa, ele vai ter que fazer novas coisas inúmeras vezes, porque é inevitável. As próprias empresas estão tendo que se reinventar o tempo todo. Então existe um benefício pessoal dessa questão de treinar a capacidade de adaptação e existe um benefício profissional gigantesco dessa capacidade de estar sempre se reinventando. E aqui eu tratei de apenas alguns aspectos benéficos da vida nômade, embora existam muitos outros, mas esse aspecto em particular, que essa capacidade de adaptação, ele é muito notável, porque é um aspecto importantíssimo e fica cada vez mais importante, dado que a velocidade das mudanças é cada vez mais acelerada. E, além disso, esse é um aspecto que traz muita paz pra gente, que está vivenciando esse treino. E a gente viu isso com muita clareza aqui no meu caso, no caso da Paty, quando chegou, por exemplo, o Covid, que foi a maior, digamos, crise, né, que o mundo inteiro já viveu na nossa geração, digamos assim. Quando o Covid chegou, naturalmente ele afetou a gente, como afetou todas as outras pessoas, e no nosso caso, imagina, a gente de repente se deu conta que não ia mais poder ficar viajando. E uma das primeiras coisas que chamou nossa atenção foi: como
como é que a gente vai ficar diante disso? Será que a gente vai ficar absolutamente depressivo, mal por causa dessa nova realidade? E o que é mais interessante de olhar agora em retrospecto e avaliar é que a nossa atitude, que é algo que eu posso falar de repente num outro vídeo, mas a nossa reação a isso e tudo que aconteceu ao longo do Covid, na nossa vida em particular, foi infinitamente mais tranquila do que a gente imaginava que seria, em grande parte porque justamente a gente treinou tanto se adaptar que quando chegou essa nova realidade, a gente conseguiu se adaptar a ela com muita rapidez e passar por ela com muita tranquilidade, pelo menos em comparação com muitas outras pessoas que sentiram o peso dessa mudança de uma forma muito maior, mais intensa, porque elas não estavam tão acostumadas assim a lidar com mudanças como a gente estava acostumado a lidar com mudanças.